Resumo do livro A Moreninha. Um homem que paga com a própria língua, uma mulher que está à sua frente e o Macedinho para os íntimos, que nada mais é que um Nicholas Sparks do século XIX. Olá para cada um, eu sou o Rodolfo e estamos aqui hoje mais uma vez para darmos continuidade ao nosso projeto Raízes Lendo-Brasileiros, que para quem não sabe o que vocês podem clicar aqui no card aqui em cima ou ir aqui embaixo na caixa de descrição, que vai estar o vídeo de apresentação para vocês saberem o que é esse projeto, que em suma é um projeto em que nós apenas leremos livros nacionais como incentivo a esse tipo de leitura. Mas como fomos vistos lá no vídeo anterior, né, sobre o Machado de Assis comemora as póstumas de Brás Cubas, a gente fez o sorteio e o livro foi o A Moreninha, do Joaquim Manuel Macedo, né, que eu li pelo Kindle, né, nessa edição. E hoje vamos falar um pouquinho sobre essa obra, sua importância, sobre o próprio autor e o porquê que vocês devem ler. No final do século XVIII e no início do século XIX, era uma grande moda, né? Até porque isso veio da Europa, da França e até mesmo da Inglaterra, que nos jornais, né, fossem publicados os folhetins, que nada mais eram que histórias, né, que eram capítulos semanais, que eram publicados de narrativas, com romances, reviravoltas, enfim, uma história, né, bem complexa, um novelão mesmo, que fizesse com que o leitor ficasse fisgado, né, em que cada capítulo final sempre tinha um gancho para que você acompanhasse o próximo capítulo, né, e até mesmo isso foi um lance, né, para que os jornais fossem mais vistos naquela época. Então foi assim com essa base, né, com esse início do folhetim no Brasil, que o Joaquim Manuel Macedo, nosso Macedinho, fez grande sucesso lançando as suas obras, como é o caso do A Moreninha, que foi publicado em 1844. Macedinho, o nosso autor, era grande amigo de Dom Pedro II, então por isso mesmo ele sempre vivia ali na corte, sempre acompanhado de boas companhias, de boa vida, né? Ele era um mancebo, digamos, bem de vida, e que por isso mesmo sempre retratava, né, nas suas histórias ali como era a convivência dessa sociedade burguesa e aristocrática que era ali o reinado de Dom Pedro II e até mesmo os cotidianos. Alguns o criticam muito por isso, né, por ele descrever só esse tipo de sociedade, mas como diz o ditado, né, diga com quem andas que te direis quem és. Então as histórias de Macedo vão explicar muito sobre o que ele é próprio. E o mais engraçado, né, que quando eu fui procurar saber mais sobre o Joaquim Manuel Macedo, encontrei o seguinte, que ele diplomou-se em medicina, mas não a exerceu. Dedicou-se ao jornalismo, à política e ao magistério, foi professor de História e Geografia no Colégio Pedro II e sócio fundador do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Apesar da popularidade das suas obras, morreu pobre e esquecido. Muito de silêncio para o pobre Macedinho. O livro A Moreninha, né, que é esse romance bem água com açúcar mesmo, daquela época, que digamos que era um romance bem alheio os de hoje, que seria naquela época do século XIX, vai contar a história do Augusto, que é um rapaz que, digamos, ele é um pouco sensível de certa forma, mas esse sujeito está ali num dado momento, né, conversando com seus amigos, e solta a pérola dizendo que é um rapaz que não consegue se apaixonar muito tempo por uma só pessoa, né, que digamos que ele tem um fundamento para essa explicação, né? Ele tem uma grande explicação para dizer o porquê não consegue se apaixonar por ninguém então a longo prazo. Mas então, depois dessa conversa, né, que os seus amigos o fazem uma proposta, né, meio que uma aposta, para fazer com que esse sujeito consiga amar alguém mais de 15 dias, como ele próprio diz dentro da história. O Fabrício, que é amigo dele, que está no meio dessa rodinha, o convida, assim como seus amigos, para passarem talvez um fim de semana ou alguns dias na sua própria casa de campo, né, que é numa ilha, na ilha de Paquetá, em que lá vai estar reunido algumas moissolas e vai ter ali uns comes e bebes, algum baile, e ele é convidado então para passar esse fim de semana com esses amigos para festejarem. Só que o que acontece é que dentro desse encontro, dessas festividades, ele vai conhecer uma moça chamada Dona Carolina, que é a nossa moreninha, que é uma jovem que é um pouco ousada, que sempre gosta de fazer joguinhos de sedução, né, e gosta de deixar sempre as pessoas meio acabrunhadas, né, até o próprio Augusto. Então é nesse jogo ali, né, mostrando um pouco dos bailes, dos saraus e até mesmo da vida ali em grupo, que o Joaquim Manuel de Macedo vai explicar
como é que vai ser dado esse romance épico que é o livro A Moreninha. Em suma, esse livro é um grande novelão que me fez lembrar tipo as novelas da Globo, das 6, que tem comédia, tem tudo que você possa imaginar. E eu até separei aqui, né, dizendo que tem um capítulo chamado Fabrício em Apuros, que, sério, eu ri muito do começo ao fim. Não só desse capítulo, mas também de outros, em que esses 3 rapazes, né, ali dentro desse grupo de pessoas que vão fazer certas pegadinhas ali, vários galanteios, que fazem com que as cenas fiquem muito engraçadas de verdade. E, de novo, a volta à minha pesquisa, né, vai ser o seguinte, que Macedo soube como ninguém adaptar o romance romântico europeu ao nosso ambiente, satisfazendo o público leitor da época, retornando sempre às mesmas fórmulas, escreveu singelas histórias, cheias de sentimentalismo, cujo cenário era o meio natural e social do Rio de Janeiro, e a linha clara da sociedade pequena burguesa do século XIX. Nas ruas, nas festas públicas e nos saraus, vamos encontrar suas personagens, que são estudantes, comerciantes, funcionários públicos, comadres, alcoviteiras e caixeiros. Suas narrativas terminam sempre com um final feliz, depois de muitos obstáculos e peripécias que vão se desfazendo até o desenlace. Então é isso que resume o que é realmente o romance A Moreninha, que é realmente um livro que tem muito romance, água com açúcar, é algo bobinho de certa forma, mas que talvez seja importante de ser lido porque primeiro nos mostra uma mulher que é à frente da sua época, que é a Carolina, né, que vai mostrar já essa diferença que diverge um pouco do movimento romantista daquela época, né, que o Joaquim Manuel é um romancista, mas que fala muito mais sobre as questões urbanas, né, então por isso mesmo ele vai trazer muitos fatos históricos da própria sociedade em que ele conviveu, que é diferente de José de Alencar, por exemplo, que é um pouco mais naturalista, né? Que vai falar um pouquinho sobre mais os índios e tudo mais. Com certeza nós vamos falar depois sobre ele nos nossos sorteios aqui para o Raízes. Então o que eu digo é recomendável sim que você leia A Moreninha, para você conhecer mesmo esse fato histórico, que conhecer um pouco mais sobre o Joaquim Manuel Macedo, né? Até mesmo a forma como ele vai escrever essa história, que é um romance assim que tem uma linguagem diferente dos outros romancistas. No meio ele também coloca ali meio que um poema, que é uma música que vai fazer parte da história, que eu achei bem bacana, mas que é um romance que não tem um fundo muito crítico, que não vai nos fazer pensar muito e que, digamos, vai passar desapercebido e que eu mesmo me senti que eu não me apeguei muito aos personagens e que tenho certeza que depois eu vou esquecer muito sobre as características deles e tudo mais. Mas é uma história que vale muito a pena ser lido realmente pelos fatos históricos. Então, para quem gosta de livros de romances, com comédia, um pouco pastelão ali, então é uma boa recomendação que eu deixo para vocês lerem o A Moreninha. Esse é o nosso segundo livro aqui para o projeto Raízes e a gente vai saber agora qual vai ser o nosso próximo livro para a nossa próxima leitura. Vamos fazer um suspensezinho para saber qual vai ser o nosso próximo título. E que rufa os tambores, porque a nossa próxima obra é Vestido de Noiva, do Nelson Rodrigues. Eu estava com muita vontade mesmo de ler esse livro, então tá aqui a oportunidade para a leitura. Eu peço que vocês me acompanhem, quem tem um livro, quem não tem também tem como baixar, né? Enfim, ninguém ouviu isso, né? Mas enfim, que vocês me acompanhem nessa leitura e no próximo vídeo nós vamos comentar sobre a obra e dizer o porquê ela é importante e o porquê vocês leram, né? Para quem leu o A Moreninha, eu peço que vocês comentem aqui embaixo também o que vocês acharam da história. Quem não leu, que procura saber sobre a história, né? Pra gente fazer um debate legal. E até o próximo vídeo, né? Não se esqueça de visitar nossas redes sociais, nosso site e de nos acompanhar aqui no canal, se inscrevendo aqui embaixo para vocês receberem os próximos vídeos. Então um beijo para cada um e até a próxima. Tchauzinho!